Muito bem, meus amigos, continuando observações sobre sociedade empresária. A primeira foi a sociedade entre cônjuges, depois a necessidade de autorização ou não, e agora, quando uma sociedade é nacional e quando ela não é. Importante isso numa área federal, viram? Está no artigo 1126, a presença de dois requisitos. Uma sociedade é nacional quando, número 1, segue a nossa legislação, e número 2, quando ela tem a sede da sua administração no nosso país. Repetindo, artigo 1126, pergunta de prova objetiva, por vezes. Uma sociedade é nacional quando, número 1, eu sigo a nossa legislação. E número 2, quando tem no nosso Brasil a sede de sua administração. Não só numa prova objetiva, sabe? Não é apenas porque está a letra da lei no 1126, não é isso. O exemplo clássico é em relação à OGX do senhor Ike Batista. O grande grupo da OGX, duas pessoas jurídicas daquele grupo, eram constituídas na Áustria. Então, o Ministério Público Estadual tentou negar a recuperação dessas duas pessoas jurídicas com base em nossa legislação. Se escolheu a Áustria, fique com ela e sua norma de insolvência. Está escolhendo a nossa por quê? Porque é uma norma mais flexível. Então, é de extrema importância a análise de uma lei nacional, de uma sociedade nacional. Deve cumprir os dois requisitos cumulativos, seguir nossa legislação e ter a sede no nosso país. Mais uma observação de sociedade empresária, agora é a sociedade estrangeira. Entenda, a sociedade estrangeira ela pode funcionar no Brasil, de frente. Ela pode se enquadrar aqui, olha, como sociedade empresária. Não há problema quanto a isso, desde que você se entenda com o Poder Executivo. Todo o trâmite de um consulado e todo o trâmite burocrático, fique à vontade e seja bem-vindo ao Brasil. Venha aqui, pode participar de suas atividades econômicas, gere recursos ao nosso país, fique à vontade. Não é esse o ponto de prova do artigo 1134. Certamente não é esse o ponto de prova. A primeira parte do artigo. A primeira parte do 1134 diz isso. Sociedade estrangeira, se quiser funcionar no Brasil, fique à vontade, seja bem-vindo. Se entenda com o Poder Executivo e seja bem-vindo. Agora, a segunda parte, sim, é ponto de prova. A segunda parte do dispositivo 1134 diz o seguinte. Sociedade estrangeira, se você quiser figurar no Brasil como sócia, fique à vontade, cara. Pode ser acionista de uma SA, diz a parte final do 1134. Se quiser funcionar no Brasil, não de frente, como eu estava dizendo, como a sociedade empresária, como empresário, mas se quiser funcionar como sócio, fique à vontade. Encontre uma SA e seja acionista. Não é bem assim, sabe? As coisas não funcionam assim, como nós temos no texto do 1134. A sociedade estrangeira, se quiser ser sócia no Brasil, ela não necessariamente vai ser acionista de uma SA. Pode ser acionista de qualquer tipo societário. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte. No direito civil e no direito constitucional, por vezes, nós estudamos a hermenêutica jurídica. No direito civil, constitucional e todos os direitos, não é? Todas as ramificações do direito, na verdade, nós estudamos a hermenêutica jurídica. As formas de interpretar uma norma. Tem várias. Lógica, histórica, teleológica, sistemática, literal, extensiva, e assim por diante. O 1134 deve ser interpretado de maneira extensiva, e não de maneira literal, diz a doutrina e a jurisprudência, pacificamente. Melhor dizendo, na segunda parte do 1134, quando afirma que a sociedade estrangeira pode ser sócia de uma SA, acionista de uma SA, eu não devo ter ali uma interpretação literal, e sim uma interpretação extensiva. Então, eu afirmo aos senhores que uma sociedade estrangeira pode ser sócia de qualquer tipo societário, e não apenas de SA, como está no 1134. Um dos pontos mais prováveis de primeira fase de magistratura e Ministério Público Federal. 1134 deve ter uma interpretação extensiva e não literal,
diz a doutrina e a jurisprudência. Confirmando esse meu entendimento, eu tenho o enunciado 486 da Jornada de Direito Civil do CJF. Empresarial ainda não se reunia separado. Repetindo, comprovando todo esse entendimento, temos o enunciado 486, Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. Direito Civil, que em outubro de 2015 volta a se reunir para mais uma jornada. Muito bem, sociedade estrangeira pode estar presente no Brasil de frente, sendo empresário ou sendo sócio. Sendo sócio, a pergunta de prova é em qual tipo societário? Qualquer um. Doutrina, jurisprudência, até mesmo um enunciado, o 486 do Conselho de Justiça Federal, Jornada de Direito Civil. Senhores, agora chega de observações sobre sociedades empresárias. Me permitam agora estudar, dentro desse tópico, sociedade empresária, alguns tipos societários. Alguns tipos societários que muitos dos senhores julgam imaturos, não tão importantes, abstratos. Então não senta para fazer uma prova de área federal. Não vai fazer uma prova de área federal. Porque na análise das suas provas eu enxergo parte geral e societário como tema mais importante. Analisando provas anteriores de todas as regiões do Brasil, você vai observar a incidência de tipos societários, digamos, de médio e pequeno porte. Então, nessa turma de magistratura federal, eu não posso passar adiante sem estudar sociedade em nome coletivo, em conta de participação, comandita simples, seria um equívoco didático meu. Vamos agora passar ao estudo de alguns tipos societários, mas de maneira aprofundada e não de maneira superficial. Primeiro tipo societário que eu apresento aos senhores é a sociedade em conta de participação. A que eu mais gosto, sociedade em conta de participação, recheada de indagações de prova. Vamos lá. Sociedade em conta de participação, no Código Civil, vai do 991 ao 996. 991 ao 996 do Código Civil. Poucos artigos, não é? Sim, verdade. Poucos artigos. Não tem problema. Vou lhe dizer que na omissão desses artigos, por favor, aplique regras de sociedade simples, que ainda nem chegamos lá. Repetindo, eu vou falar isso inúmeras vezes. A regência supletiva. Na omissão entre o 991 e o 996, favor aplicar regras de sociedade simples, que não quero conversar sobre isso agora. Apenas estou apontando. Na sociedade em conta de participação, vai do 991 ao 96, eu tenho pouquíssimos artigos, mas não se preocupe, se você não encontrar o que você deseja, vá até a sociedade simples. Essa é a regência supletiva. Entenda o seguinte, na sociedade em conta de participação, senhores, eu tenho duas espécies, dois tipos de sócios. De um lado, o sócio ostensivo. Do outro lado, o sócio oculto. Hoje, o correto é chamá-lo de participante. Repetindo, na sociedade em conta de participação, eu tenho duas espécies de sócio. O sócio ostensivo e o sócio oculto, também chamado de participante. Um breve diálogo informal para que você possa entender um pouco mais dessa sociedade. Entenda como, na maioria das vezes, ela funciona. Eu trago agora o meu exemplo clássico de sala de aula. Funciona muito na construção civil, sabe? Imagina, a Delta Construtora vai construir um condomínio. E ela reúne nessa sala ex-jogadores de futebol, médicos de muito boa situação, empresários, advogados, práticos, sabe? Aquele pessoal que estaciona no naviozinho, que ganha entre 60 e 100 e poucos mil, concurso que todos nós invejamos, não é? Ele tira entre 60 e 100 e poucos mil para estacionar o barquinho ali. É uma brincadeira, é claro, no porto. Pois bem, chamo esse pessoal e digo assim, meus amigos, 2 milhões de cada um, pode ser? 2 milhões de cada um, eu construo esse condomínio e no final uma cobertura para cada. Vamos fazer isso, é assim que funciona. De frente eu tenho o sócio ostensivo, no meu exemplo, uma construtora. E oculto, essas outras pessoas que lhe falei, veja, quem responde perante terceiro é a construtora,
Digo, o sócio ostensivo. O oculto, o próprio nome já te explica. Ele não participa de uma responsabilidade perante terceiro. O sócio ostensivo responde perante terceiro. A construtora, no meu exemplo. O sócio oculto, não. A responsabilidade dele é interna, apenas entre eles ali. Perante terceiro, nada. E daqui, dessa afirmação, posso desenvolver inúmeras questões de prova. Inúmeras. Como eu estava lhe dizendo, cara, é o tipo societário que eu mais gosto. Ninguém estuda e estou recheado de pontos de prova. Vamos a eles. Ostensivo e oculto, você já entendeu. Entenda. A sociedade em conta de participação, ela, em nenhum ponto de suas normas, do 991 ao 996, eu não tenho necessidade de ir na junta comercial. A sociedade em conta de participação, ela não segue uma formalidade, ela não precisa seguir. Mas pode? Pode. Pode ir na junta comercial? Pode. Mas não é obrigada, que fique claro. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Uma característica dessa sociedade. A sociedade em conta de participação, para a maioria da doutrina, não é uma sociedade. É um contrato. Para a maioria da doutrina, não é uma sociedade essa história que estávamos conversando. É um contrato. Olha, pode até ir na junta comercial, mas não adquire personalidade jurídica, como as outras. Porque ela é uma sociedade, atenção para essa expressão, não personificada. Repetindo, é claro, estava dizendo que para a maioria da doutrina, a sociedade em conta de participação não é uma sociedade, é um contrato. Ela não precisa de formalidade, mas ela pode ir à junta comercial. Vou lhe dizer uma coisa, repetindo. Mesmo indo na junta comercial, não adquire personalidade jurídica como todas as outras, porque essa sociedade ou contrato, seja lá o que for, não personificada, não tem personalidade jurídica. Então, para que eu fui na junta comercial? Para que eu gastei dinheiro? Ah, tem um motivo. Não para adquirir personalidade jurídica. Já lhe disse. Ela não tem personalidade jurídica. Apenas para ter prova da existência desse contrato entre as partes. Só esse o motivo. Repetindo as informações. Para a maioria da doutrina, isso é um contrato e não uma sociedade. Não precisa ir na junta comercial, mas pode. Indo, não adquire personalidade jurídica. É uma característica dela. É uma sociedade não personificada. Não detém personalidade jurídica. Mas então qual seria o motivo para ir na junta comercial? Apenas prova da existência do vínculo entre as partes, para que o prático possa cobrar aqueles 2 milhões, sabe? Só para isso. Agora sim vou trazer mais indagações. Copiaram? Tudo numa boa? Isso é um contrato e não uma sociedade. Não precisa ir na junta comercial, mas se for, não adquire personalidade jurídica. É uma sociedade não personificada. Então, para que eu fui? Para ter a prova da existência daquele contrato entre as partes. Agora, os pontos de prova. Ele vai dizer assim. Senhor candidato, marque a opção correta. A sociedade em conta de participação adota. Letra A. Seu nome empresarial é a firma. Letra D. Seu nome empresarial é a denominação. E você vai falar, ora, o examinador não está errado. Ou é uma, ou é outra. Então, não é nenhuma das duas. Veja o que eu disse aos senhores. Isso aqui é um contrato. Eu não tenho uma sociedade. Vejam, eu não crio isso aqui. Eu não crio uma pessoa jurídica. Como é que eu vou dar nome a algo que não existe? A sociedade em conta de participação não tem nome empresarial. Quem contrata, quem adquire direitos e deveres é o sócio ostensivo. Isso aqui é um contrato, não lembra? Eu não crio uma sociedade, eu não crio uma pessoa jurídica para que ela possa contratar, para que ela possa adquirir direitos e deveres. Quem faz isso chama-se sócio ostensivo. Não tem nome empresarial. Eu não tenho uma sociedade, eu não criei uma pessoa jurídica. Como vou dar nome a ela? Repetindo. Eu não tenho a criação de uma pessoa jurídica. Eu não crio uma pessoa jurídica para que ela contrate, para que ela adquira direitos e deveres. Eu não faço isso. Como é que eu vou dar nome, então, a algo que não existe? Quem adquire direitos e deveres é o sócio ostensivo.
Olha para cá, senhores, por gentileza, que fique claro. Isso aqui, isso não existe. A sociedade em conta de participação não tem nome empresarial. Vamos a mais uma indagação de prova. Meus amigos, gostaria de saber se eu posso desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade em conta de participação. Desconsiderar o quê? Uma personalidade jurídica? Ela não tem personalidade jurídica. Eu vou desconsiderar o quê? Para quê? Repetindo, senhores, eu não posso desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade em conta de participação, porque eu acabei de dizer aos senhores que ela é uma sociedade não personificada. Ela não tem personalidade jurídica. Então eu vou desconsiderar o quê se ela não tem? Mais um ponto de prova. Acabo de anotar, vou trazer mais uma indagação. Agora, gostaria de saber dos senhores se a sociedade em conta de participação, se ela pode falir, se ela pode se recuperar. Senhores, eu já vi um empresário individual falir. Eu já vi uma sociedade empresária se recuperar. Tentei um enunciado dizendo isso para ele. Mas um contrato, desculpa, mas eu nunca vi um contrato falir, um contrato se recuperar. O contrato da Light, lá de casa, faliu, não paguei a conta. Um contrato não pode falir, ele não pode se recuperar. Eu lhe disse, para a maioria da doutrina, isso aqui é um contrato e não uma sociedade. Não há que se falar de falência ou recuperação de uma sociedade em conta de participação. Não há que se falar. Repetindo, falência e recuperação da sociedade em conta de participação não existe, porque ela é um contrato. Vamos a mais um ponto de prova em seguida. Bem, o que eu queria saber dos senhores agora é dessas duas figuras aqui, se há necessidade de uma delas ser necessariamente empresário ou não. Entenda. O sócio oculto, começa por ele. O sócio oculto pode ser empresário na sua vida. Isso é só um investimento. Isso é só um investimento que eu tenho. Na minha vida pessoal, sócio oculto, posso ou não ser empresário. Falei de jogador de futebol, atriz e atores da Globo participando disso aqui, práticos. Podem ou não ser empresários, o sócio oculto. Agora vamos ao sócio ostensivo, porque nele eu tenho uma divergência de prova. Repetindo, nessa sociedade, será que alguém precisa ser empresário? Olha, o sócio oculto, o participante, não há essa necessidade. São investidores que podem ser empresários ou não. O grande problema está no sócio ostensivo. Nós temos uma divergência doutrinária. Primeiro, vem o professor Sérgio Campinho, e diz o seguinte: na sua última página que trata desse tipo societário, ele traz essa divergência. Ele diz, olha, no meu entender, em nenhum momento os dispositivos do Código Civil deixam claro que eu preciso ser ou não um empresário. Para o professor Sérgio Campinho, o sócio ostensivo não precisa ser um empresário. Eu discordo. Prefiro ficar com a corrente majoritária do professor Tavares Borba, que diz, meus amigos, o sócio ostensivo, o Tavares Borba traz até uma nomenclatura adequada para ele. Chama de ostensivo operador. Repetindo, se o ostensivo precisa ou não ser empresário. Estava dizendo que uma corrente minoritária diz que não precisa ser empresário, pode ou não ser, já que a legislação não exige. Mas a corrente majoritária, encabeçada pelo professor Tavares Borba, vai dizer que o sócio ostensivo, por ele chamado de sócio operador, ele será sempre empresário. Ele diz, meu amigo, empresário é aquele que exerce uma complexidade. Só o fato de eu chamar todos vocês aqui, administrar esses recursos para alguma atividade, seja ela qual for, exige uma complexidade, exige uma organização. Para o professor Tavares Borba e para a corrente majoritária, o ostensivo será sempre empresário.
Repetindo, o fato de chamar todos os investidores aqui, organizar as coisas, traçar diretrizes para esse nosso investimento, reunir os recursos, isso já detém uma complexidade, isso já detém uma organização. Ele sempre terá que ser empresário, o sócio ostensivo. Muito bem. Entenda o seguinte agora. O ostensivo será sempre empresário. Vamos imaginar a OAS está em recuperação, devido à Operação Lava Jato. A OAS é uma grande construtora. Se ela e as outras quebrarem, o Brasil vai junto. Porque ela não é uma grande só no Brasil, é uma grande no mundo inteiro. E assim o Brasil vai decaindo. Imagine o seguinte, a OAS tem a sua atividade normal, construção, tem vários investimentos. Um desses investimentos é a sociedade em conta de participação, alguns prédios espalhados no Brasil e no mundo. A minha pergunta agora é a seguinte, o que acontece com essa nossa sociedade, digo, contrato, se a OAS, lá fora, digo, sem ser nesse investimento, na sua atividade comum, venha quebrar, venha falir? A minha pergunta, então, é a seguinte, entenda. Falência do sócio ostensivo. Falência do sócio ostensivo em sua vida pessoal, sabe? O que acontece com a nossa sociedade em conta de participação? Acaba. Se eu tenho a falência do sócio ostensivo, entenda. Eu não estou falando, por favor, da falência nisso aqui. Eu já disse que não pode falir, lembra? Estou falando da falência em sua vida própria. A OAS, na sua atividade normal, não é aqui. Isso aqui não pode falir, já lhe disse, é um contrato. A OAS falindo lá. O que acontece com esse investimento dela, por exemplo? Acaba. Se eu tenho a falência de um sócio ostensivo, acaba a sociedade em conta de participação. Minha primeira afirmação. A segunda vai ser sobre o sócio oculto, o sócio participante. E se isso acontece com ele? Vamos imaginar que o sócio participante seja um empresário, porque não é obrigado, lembra? Vamos imaginar que o sócio oculto seja um empresário. Sendo empresário, pode falir. E o que acontece então? Com o nosso contrato? Nada, esse é um problema dele. Porque na falência dele, vai ter um cara chamado administrador judicial. E é um tema importante na falência. Efeitos da sentença de falência em relação aos contratos bilaterais. Isso aqui é um contrato bilateral. Essa disciplina dentro da falência diz assim: Tiago, o falido, chama o administrador judicial e o administrador judicial decide o que vai fazer com os contratos bilaterais, inclusive esse aqui. Então, eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Na nossa sociedade em conta de participação não acontece nada. Esse sócio, sendo empresário e empresário falido, estou lhe dizendo, o administrador judicial de sua falência irá decidir se vai pagar as parcelas que faltam ou não, vai parar por aqui. Falta uma só, eu pago, depois pego essa cobertura e entrego aos credores. Vale a pena? Eu não sei. É o administrador judicial de sua falência que irá decidir. Efeitos aqui nesse contrato? Diretamente nenhum. Vou ver se um dos contratantes vai continuar ou vai sair fora. Entenda, a falência do sócio oculto, se é que ele é empresário, sendo empresário, falindo, o que acontece na sociedade em conta de participação? Nada. Ele vai decidir, o administrador judicial dele vai decidir se ele vai continuar nesse contrato ou não. Se não, dá licença, ele sai fora. Vamos continuar aqui. Há muita diferença da falência do ostensivo por um sócio oculto. A falência do ostensivo acaba com o nosso contrato. Do oculto, não. Tudo bem? Olha quantos pontos de prova vimos aqui. Eu disse que a sociedade em conta de participação tem duas espécies de sócio, o ostensivo e o oculto. Quem contrata, quem adquire direitos e deveres, é o ostensivo. Eu não tenho uma sociedade, sim um contrato. Eu não tenho personalidade jurídica. Até posso ir ao registro, não sou obrigado. Mas indo, não adquiro personalidade jurídica. Posso desconsiderar?
Como? Se não tem personalidade jurídica? Tem nome empresarial? Não, eu não criei uma sociedade. Como é que eu vou dar nome a ela? Pode falir? Pode se recuperar? Não, isso é um contrato. Isso acontece com os sócios. Se for com ostensivo, acabou. Se for com oculto, não. Escuta o administrador judicial dele e vê se ele continua aqui ou não. Pontos da sociedade em conta de participação, na qual eu julgo importantíssima para sua prova, já que na maioria das vezes, mas em grande parte, tem envolvimento com muitas fraudes, principalmente na área federal. Eu não vejo quem participa disso tudo. Vou lhe dar um exemplo. Um pessoal de informática, um tempo atrás, 8 garotos, jovens, vieram me procurar e pediram um parecer meu. Eles queriam montar um grande portal no Brasil e tinham uma grande quantia em dinheiro para construir esse portal e insistiram numa sociedade em conta de participação. Eu apenas escutei e gostaria de saber quem é que está o oculto, quem é que está investindo nisso tudo. Era o seguinte, o portal era para uma análise do legislativo, do executivo e do judiciário. Financiando esses milhões que eles tinham para construir o portal, tinham 2 deputados e um senador, que eram sócios ocultos, que gostariam de ser bem avaliados nesse portal. Então, eu estou demonstrando a você como é uma forma leve de obscuridade a sociedade em conta de participação, onde o sócio oculto não aparece perante terceiros, só essa garotada queria aparecer como sócia ostensiva. Esse é só um exemplo de muitos e muitos outros casos semelhantes no judiciário hoje em dia, demonstrando a fraude, principalmente na área federal. Então, é uma sociedade bem relevante para os senhores na prova de Ministério Público Federal também. Continuando. Próxima sociedade, em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo, veja no seu slide, ela vai do 1039 ao 1044. Do 1039 ao 1044. Poucos artigos, não é? De novo vou lhe dizer. Na omissão, por gentileza, aplique o regramento de sociedade simples. Essa é a grande regra da minha matéria. Do 1039 ao 1044, eu tenho regras da sociedade em nome coletivo. Poucos artigos, facilmente solucionado por uma coisa chamada regência supletiva, pelas regras de sociedade simples. Pois bem, vamos lá. Sociedade em nome coletivo. Nela, todos os sócios respondem com I, ilimitadamente. Na sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem ilimitadamente. Para falar a verdade com os senhores, na sociedade em nome coletivo, eu tenho 2 grandes perguntas de prova. Vamos à primeira delas. Vou lhe dizer o seguinte. Todos os sócios respondem ilimitadamente. Todos nós aqui respondemos dessa forma. Porém, vou lhe dizer o que poucos dominam. Entre os sócios, somente entre eles, poderá existir uma cláusula versando sobre a limitação, sobre a letra L, limitação da responsabilidade entre eles. Entenda. Na sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem com I, ilimitadamente. Porém, entre eles, apenas entre eles, poderá existir uma cláusula falando sobre a limitação da responsabilidade. Entre nós dois, por exemplo, eu digo que só respondo por 40%. No limite de minhas cotas. Entenda. Essa cláusula que limita a responsabilidade só valerá entre nós. Não vale em relação a um terceiro. O terceiro me cobra de maneira ilimitada. O que eu quero dizer é que essa cláusula só valerá para o regresso, sabe? O terceiro vem me cobrar de maneira ilimitada. E eu vou atrás de você, porque tínhamos o combinado que eu só responderia por 40%. Me devolva o dinheiro que eu paguei a mais. E eu boto isso em prova e todo mundo erra.
se eu boto na prova que na sociedade em nome coletivo eu posso ter uma limitação de responsabilidade, todo mundo erra. Entenda, na sociedade em nome coletivo, os sócios respondem com I, ilimitadamente. Porém, entre eles, apenas entre eles, poderá existir uma cláusula limitando a responsabilidade, cláusula esta que só valerá para regresso. É isso que quero dizer. O terceiro vai sempre me cobrar sem limite. E eu depois corro atrás de você, meu amigo sócio, porque combinamos uma limitação entre nós. A cláusula só vale para o regresso. Continuando a sociedade em nome coletivo. E já alcançamos o ponto, um dos dois mais importantes de prova. Agora, observações gerais. Vou lhe dizer o seguinte. Na sociedade em nome coletivo, os sócios, só posso estar me referindo à pessoa física, sabe? Só posso estar me referindo à pessoa física. Somente pessoa física pode ser sócia desse tipo societário que estamos conversando. Somente pessoa física. Vou lhe dizer também que nessa sociedade, somente sócio pode administrar. Vou lhe dizer que nessa sociedade, apenas sócio pode administrar. Senhor candidato, por gentileza, qual é o nome empresarial da sociedade em nome coletivo? Você não precisa decorar. Na aula passada de empresário individual, eu abri aspas e te expliquei o regramento. Eu disse que aplicaria a firma toda vez que eu enxergo pelo menos um com responsabilidade ilimitada. E como respondem os sócios? Ilimitadamente. Então é a firma coletiva, se quiser ser mais preciso, adotada pela em nome coletivo. Ela adota a firma coletiva. E me diga, qual nome mesmo adota a sociedade em conta de participação? É firma ou denominação? Não, nenhuma delas. Já ressaltamos isso no tópico anterior. Cuidado, muito cuidado com isso. A sociedade em nome coletivo, sim, ela adota a firma coletiva. Continuando. Agora eu chego no segundo ponto provável de prova na sociedade em nome coletivo. Eu chego no seu penúltimo artigo, lembra? Vai do 39, do 1039 ao 1044. Veja o que diz o artigo 1043. Ah, não, é o enunciado. Mas é o 1043, eu não trouxe o texto. Ele diz assim. Ele recebe um nome pela doutrina. Ele é chamado de blindagem patrimonial. Vou explicar melhor. O artigo 1043 traz a hipótese de blindagem patrimonial. Senhores, entenda. Um advogado empresarial, ele pode ser contratado para algumas operações, sabe? Ele pode ser contratado para realizar uma sucessão. Uma sucessão, um planejamento sucessório. Ao invés do sujeito morrer e realizar um inventário, eu posso fazer tudo isso num caminho societário. Pego todos os seus bens, transfiro a pessoa jurídica, entrego cotas a ele e faço um contrato de gaveta, no caso de morte dele. Pronto, filhos fora do casamento não vão ver a cor daquele bem. Existe uma outra possibilidade de contratação, outras, mas uma outra que eu queria chamar a atenção é a blindagem patrimonial. Um advogado societário pode ser contratado para realizar mecanismos de blindagem patrimonial. Eu coloco obstáculos e dificulto o Ministério Público Federal de me executar, por exemplo. Mas tem uma blindagem patrimonial que não é o advogado que criou. Foi o legislador. Está no 1043. É uma característica apenas da sociedade em nome coletivo. É uma blindagem patrimonial positivada. É uma blindagem patrimonial legal. Entenda. Meu credor. Meu credor pode buscar um bem meu. Você não vai encontrar nada. Você vai encontrar apenas cotas de uma sociedade limitada. Fique à vontade. O STJ, há muito tempo, compreende com tranquilidade que você pode penhorar minhas cotas e ganhar o dinheiro que você deseja. Fique à vontade. Só que eu posso complicar a sua vida. Meu credor vai me executar, não é? Pode buscar à vontade. Você vai encontrar cotas de uma sociedade em nome coletivo. Ah, vou buscar suas cotas. Vá com calma. Porque se eu estiver diante de uma sociedade em nome coletivo, por prazo determinado, lamento informar. Mas é justamente a hipótese de blindagem patrimonial do artigo 1043.
Se eu estiver diante de uma sociedade em nome coletivo, por prazo determinado, você não consegue penhorar minhas cotas. É uma qualidade para aquele que está investindo escolher essa sociedade. Eu, com dívidas pessoais, sabe, com você. Você procura bens e não encontra. Encontra apenas cotas. Cotas são bens. Se eu tivesse numa sociedade limitada, eu iria dizer, pode penhorar as cotas e ganhar o seu dinheiro. Mas eu te informo que estou numa sociedade em nome coletivo. E se ela for por prazo determinado, eu tenho a hipótese de blindagem patrimonial. Você não consegue penhorar essas cotas. É o que está no 1043. O artigo traz exceções. Se eu não cumprir esses requisitos que estou lhe falando, por exemplo, se essa sociedade em nome coletivo foi prorrogada tacitamente, eu perdi a blindagem patrimonial. Os requisitos são: se eu tenho uma sociedade em nome coletivo por prazo determinado, você não consegue penhorar minhas cotas. É uma hipótese de blindagem patrimonial prevista no artigo 1043 do Código Civil. Resumindo, 2 são os pontos de prova da sociedade em nome coletivo. Aquela cláusula que limita a responsabilidade apenas entre os sócios. 2 são os pontos mais, um pouco mais levemente aprofundados. Os outros são básicos. 2 são os pontos mais prováveis de um aprofundamento, melhor dizendo, então. A cláusula que limita a responsabilidade e também o 1043, com sua blindagem patrimonial e seus requisitos. Esses foram os tópicos da sociedade em nome coletivo. Veja, confirmando essa blindagem, agora sim, o enunciado de número 63 da primeira jornada de direito empresarial do CJF. Suprimir o 1043 ou interpretá-lo no sentido de que só será aplicado às sociedades ajustadas por prazo determinado. É um requisito ser por prazo determinado. Eu só aplico às sociedades em nome coletivo que detenham um prazo determinado. É o requisito que estávamos conversando. Continuando, e agora abordando a sociedade comandita simples. Sociedade comandita simples, vamos ao seu estudo. Ela se encontra no 45 ao 51, melhor dizendo, do 1045 ao 1051. Poucos artigos, não é, Tiago? Já sei o que você vai dizer. Na omissão, aplique regras de sociedade simples. Não. Aqui não. Na omissão, em primeiro lugar, aplique regras do tipo societário que acabamos de estudar. Na omissão da comandita simples, favor aplicar regras de sociedade em nome coletivo. Se continuar omissa, aí sim eu aplico regras de sociedade simples. Repetindo, um ponto diferenciado desse tipo societário. Na omissão, em primeiro lugar, eu aplico regras de sociedade em nome coletivo. Se continuar omisso o tema, aí sim me permitam aplicar a prática. Me permitam aplicar a regência supletiva normal de direito empresarial, que são as regras de sociedade simples. Pois bem, vamos ao estudo. Na sociedade comandita simples, senhores, eu tenho 2 espécies. 2 tipos de sócios. De um lado, comanditado. Vamos nele primeiro, para que eu não fique repetindo a outra palavra e você se confunda todo. Comanditado. O comanditado responde com I. Ilimitadamente. O comanditado responde com I. Ilimitadamente. Olha o que vou dizer sobre esse sujeito. Sabe aquela cláusula que falei em nome coletivo, que poderia limitar a responsabilidade entre eles? Aqui, a mesma coisa. Os comanditados, esses que respondem ilimitadamente, entre eles, apenas entre eles, poderá existir uma cláusula limitando a responsabilidade. Cláusula esta, que mais uma vez vou repetir, só valerá para o regresso.
Entenda? Entre os comanditados, entre aqueles que respondem ilimitadamente, posso ter uma cláusula. Uma cláusula limitando a responsabilidade, mas só valerá entre eles. Entenda? O terceiro cobra o comanditado com I, ilimitadamente. E depois esse sócio vai ao seu amigo comanditado também e cobra o que ele tem direito a regresso. É o que eu estou lhe dizendo. A cláusula só valerá entre eles, entre os comanditados. Ponto de prova. Continuando sobre comanditados. O comanditado será sempre uma pessoa física. O comanditado será sempre uma pessoa física. Somente pessoa física. Vou lhe dizer também que os pontos de prova desse tipo societário estão aqui, quer ver? Somente ele, somente o comanditado pode fazer parte da administração e pode estar presente no nome empresarial. Somente o comanditado, que responde ilimitadamente, que é sempre uma pessoa física, somente ele pode fazer parte da administração. Somente ele pode ter o seu nome no nome empresarial. Nome empresarial da comandita simples. Toda vez que eu tenho pelo menos um, com responsabilidade ilimitada, é a firma. Firma coletiva, se quiser ser mais preciso. As perguntas de prova vão girar exatamente sobre o descumprimento disso que eu acabei de lhe falar. Somente o comanditado pode fazer parte da administração. Somente o comanditado pode ter o seu nome no nome empresarial. Veja a prova. Vamos agora a outra espécie de sócio, o comanditário. O comanditário é o que eu explico em seguida. O comanditário. Senhores, o comanditário não responde com I. Ele responde com L. Limitadamente ao valor de suas cotas. O comanditário responde com L. Limitadamente ao valor de suas cotas. Só tem uma coisa que eu queria lhe dizer. Por favor, eu não quero esse sujeito no nome empresarial ou na administração, já havia lhe dito isso. E se você descumprir minha ordem, eu lamento informar, mas as características do primeiro é que vão ser aplicadas a ele. Ele passa a ter a responsabilidade ilimitada. Repetindo, o comanditário responde com L. Limitadamente. E se descumprir as ordens que acabei de falar, se ele fizer parte do nome empresarial ou se ele fizer parte da administração, eu lamento informar, mas ele passa a deter uma responsabilidade ilimitada. É a punição que entrego a ele. Repetindo, o sócio comanditário, se descumprir as ordens que falei, olha, eu lamento informar, mas você passa a deter as características do comanditado. Você passa a ter a característica, ou melhor, ter a responsabilidade, ilimitada. Complemento ainda. Acabo de anotar, pois vou complementar e fazer o nosso resumo final. Complementando. Senhores, sabe essa segunda espécie de sócio, o comanditário? Pois bem, o comanditário não necessariamente é uma pessoa física. Ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, diferente do primeiro. Queria dizer também aos senhores o seguinte. Sabe aquela pluralidade que estávamos estudando, necessária a uma sociedade empresária? Aqui ela ganha, para não fugir da nossa aula de hoje, um plus. Ela ganha um plus, porque além da pluralidade, na sociedade comandita simples, além da pluralidade, eu preciso necessariamente enxergar que eu tenho sócio dos dois lados, sabe? Que eu tenho um sócio comanditado e eu tenho um sócio comanditário. Caso contrário, eu lamento, mas ela estará irregular. Entenda a diferença. Pressupostos de existência. Tenho que ter no mínimo 2 pessoas. Se não tiver, como regra, a sociedade irá acabar. Existe, é claro, esse pressuposto na sociedade comandita simples. Tenho que ter 2 pessoas, senão ela vai acabar. Só que estou trazendo algo a mais, estou lhe dizendo que além de 2 pessoas, eu tenho que visualizar 2 espécies de sócios aqui, o comanditado e o comanditário. Se eu não tenho as 2 espécies, senhores, essa sociedade passa a estar irregular.
Estando irregular, todos respondem ilimitadamente. Repetindo, vejam que a ausência de sócios das duas espécies não acaba com a sociedade, como acabaria se não tivesse a pluralidade, mas a transforma em irregular. Explico melhor. Pressuposto para uma sociedade existir é a pluralidade. Para ela existir. Se não tem, em regra, vai acabar. Ainda mais depois de 180 dias. Na sociedade comandita simples, estou dizendo que além de, no mínimo, 2 pessoas, tenho necessariamente que ter 2 espécies de sócio. Se eu tenho 2 pessoas, mas as 2 são comanditários, essa sociedade está irregular. Ela existe porque eu tenho 2 pessoas no mínimo, ela tem o requisito de existência, mas ela está em desconformidade com a lei. Porque esse tipo de sociedade deve obrigatoriamente ter 2 espécies de sócio. Tudo bem? Senhores, agora larguem o caderno, larguem o computador e vamos ver os tipos societários que estudamos nesse nosso bloco. Ainda tínhamos 2 observações, não é? Aqui estávamos. Sociedade nacional. Bem, estudamos que uma sociedade nacional, 1126, é aquela que cumpre 2 requisitos. Segue a nossa legislação e tem sede. Sua administração é no Brasil. Sociedade estrangeira, diz o 1134. Seja bem-vindo ao Brasil. Pode ser empresária. Se entenda com o poder executivo, não é comigo, do judiciário. Agora, se quiser ser sócia, pode ser sócia de qualquer tipo societário. Interpretação extensiva e não literal do 1134. E não apenas GSA. Entrei em alguns tipos societários, veja o que você aprendeu. Sociedade em conta de participação, do 991 ao 996. Regência supletiva, sociedade simples. Nela tenho 2 espécies, 2 tipos de sócios. Ostensivo e oculto, participante. Ostensivo é o que está de frente, é o que contrata, o que adquire direitos e deveres, o que responde perante terceiro, não o oculto. Para a maioria da doutrina, isso é um contrato e não uma sociedade. Não precisa ir na junta comercial, não precisa de formalidade, mas pode. Indo, não adquire personalidade jurídica. Ela é uma sociedade não personificada. Se ela não tem personalidade jurídica, eu vou desconsiderar o quê? Ela também não tem nome empresarial, porque não é uma sociedade, é um contrato. Não pode falir nem se recuperar pelo mesmo motivo. Um nome empresarial é a firma, natureza jurídica, lembre-se, é de contrato. Um nome empresarial é a firma? Não tem nome empresarial, nem sei o que eu estava explicando aqui. Não tem nome empresarial, era isso que eu dizia, não é? Não pode falir, não pode se recuperar. Mas se acontece isso com o sócio ostensivo, acaba a nossa sociedade. Se por acaso eu tenho a falência do oculto, não acaba nada. Eu escuto o administrador judicial para ver se esse sócio vai continuar aqui ou não. Muito bem. Sociedade em nome coletivo, do 39 ao 44. Na omissão, sociedade simples. Todos ali respondem com I. Ilimitadamente. Entre eles, poderá existir uma cláusula limitando, não lembra, a responsabilidade que valerá apenas entre eles. Somente pessoa física, somente sócio pode fazer parte da administração. O nome empresarial, agora sim, é a firma. E o outro ponto de prova é a blindagem patrimonial. Se eu tenho uma sociedade em nome coletivo por prazo determinado, você não consegue penhorar cotas desse sócio. Passei para a sociedade comandita simples e disse que na omissão, primeiro em nome coletivo e depois sociedade simples. Comanditado responde com I. Ilimitadamente. Entre eles, poderá existir uma cláusula limitando a responsabilidade, lembra disso? Mas apenas entre eles. Sempre pessoa física, somente ele pode fazer parte da administração e do nome empresarial. Diferente dos comanditários que responderão com L, limitadamente, não podem fazer parte do nome empresarial e muito menos da administração. Se assim fizerem, passam a ter responsabilidade ilimitada. Sempre tenho que enxergar as 2 espécies, o comanditado e o comanditário. Caso contrário, estou irregular. Pois bem, isso foi o que nós estudamos nesse bloco. Agora faço o intervalo e já voltamos.